Pablo Marçal. Aê. E aí, gente? Tudo bem? Faça um excepcional dia. Você vem assistir os bloqueios que mais infernizam a vida de uma pessoa normal. No final das contas, todo mundo é normal, certo? Normal, a pessoa tem que estar livre. Esse é o normal. Eu sei que tem gente que não gosta de ser chamado de normal, mas esse é o normal. A maioria não é normal. A maioria está com vários problemas emocionais, dependências de vários tipos, vícios, né? Tem gente que tem 50 vícios. De vício de linguagem a vício de ficar mexendo assim. Vício. O que é um cérebro viciado? É um cérebro que está rodando no mesmo circuito, sem parar. É isso que é vício. E hoje, num sábado, que era para você estar dormindo até mais tarde, alguém aqui deve ter deslocado bem distante para chegar aqui, para descobrir esses bloqueios que infernizam a pessoa normal. Os que mais infernizam. Vou te falar qual que é o mais poderoso de todos. Autoimagem. Autoimagem é a forma que eu defino como eu me vejo. Autoimagem é a forma que as pessoas que têm autoridade sobre você na sua formação colocaram na sua cabeça. Isso é incrível. Você pode ter um pai e uma mãe que te arrebentaram. Normal. Esse é o normal mesmo. Principalmente na nossa cultura. Você é feio. Às vezes está querendo descontar uma raiva em você, né? A maternidade é um negócio muito pesado. Muito mais do que a paternidade. Na maternidade os dias são longos e os anos são curtos. O que significa isso? Você que é mãe. Dias longos parece que não passa quando está lá na treta, mas depois que passa parece que não viu. É doido essa sensação. Dias longos, anos curtos. A autoimagem ela é definida pelos P's programadores. Talvez você nunca ouviu falar nos P's programadores. São os pais, pastores, políticos, tudo com P. Professor. Esses P's programadores, pai, padrasto, tudo, né? Essa galera programa uma pessoa. Então, na onde a janela da alma dela está aberta para essa programação, a maior parte de todos os bloqueios que você carrega é até os 8 anos de idade. Você sabia disso ou não? Uma segunda leva é desses 8 anos até os 14. Uma terceira leva bem pequena está até 21. E dificilmente você tem um super bloqueio depois dessa data. Onde está concentrado 80% dos bloqueios? Até os 8 anos. Lá na escola, 80% de chance de ser numa sala de aula ou sala de uma casa. Ou uma sala comercial de algum lugar que você estava acompanhando com seu pai, com sua mãe. Sempre tem um agente. Ninguém se bloqueou sozinho, isso não existe. Segunda coisa que você tem que entender sobre o bloqueio. O bloqueio, em hipótese nenhuma, você tem bloqueio com coisa. Você tem bloqueio com gente. Nós estamos no século 22, não sei por que vocês falam 21, né, que essa tecnologia já deu um salto, é questão só de cronos. A gente está na geração mais avançada e é o povo mais doente emocionalmente. E eu piro que a tendência global é piorar. Por que a tendência global é piorar? Porque a única coisa que o ser humano tinha que estudar, ele não estuda. Ele estuda tudo, menos a si próprio. Menos o seu próprio cérebro. Se você tivesse um único assunto para estudar para o resto da sua vida, acredite no que eu estou falando. Não estude sobre dinheiro, não estude sobre riqueza, estude sobre cérebro. Pergunta por quê? Porque se você quer prosperar, você tem que estudar seu cérebro dos outros. Não precisa fazer muita força, entenda como o cérebro funciona. E aí tá. Se o primeiro bloqueio que mais inferniza o mundo chama autoimagem, vários negócios, amizades, casamentos foram feitos com um remédio que não resolve para tratar o tal da autoimagem. Um elogio às vezes gerou um negócio, porque a pessoa tem problema de como ela se vê. O elogio foi lá e mordeu ela. Eu aprendi lá na Bolívia um negócio muito massa. Estava mexendo com um projeto de exportação de roupa e eu ouvi essa frase e mexeu muito comigo. Elogio é bom só cheirar, nunca comer. Nossa, mas faz um bem. Desde o dia que eu aprendi isso, eu não estou nem aí. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Ah, mudou minha vida, então tá bom. Eu nem faço questão, eu só cheiro. Parece bom. Cuidado para não cheirar demais.
Então você vai incorrer no erro de Sansão. A mãe do Sansão fez um voto, voto do Nazireu. Não podia tocar em morto, não podia beber bebida alcoólica, e a terceira fase do voto é não cortar o cabelo. O que ele fazia? Ele arrumou uma quenga, contou o segredo, ele vivia nas adegas cheirando vinho e tocava em morto, ficava perto disso. Do que você não pode, sai de perto. Só isso. Não precisa ser o X-Men, não. Não pode, não mexa com isso. Você não é bobo nem nada. As maiores coisas que você tem em tentação não são porque o diabo é mau. Ele acha que ele é todo poderoso da maldade, né? Tem alguém que tem um negócio mais pesado que a maldade, chama justiça. Ele não é tão assustador assim. Acredite, não é. Mas lembra de uma coisa. Ele só tem legalidade para te pôr tentação naquilo que você já caiu. Interessante, tem gente aqui no auditório e algumas pessoas assistindo que não podem ver droga que começa a tremer. Por quê? O que é a relação dessa pessoa com a droga? Coisa muito simples. A relação dessa pessoa com a droga é que ela já caiu nisso. E quem nunca caiu? A droga fica na frente, não acontece nada. Por isso que eu falo para você entender de cérebro. Se você entender de cérebro, você não vai querer ser um bobo para experimentar tudo na vida. Não precisa. Por que não precisa? Senão você vai arrumar uma linha de tentação. Significa, já percorri isso e a vida inteira, você tem que saber. Isso vai ficar te atraindo a vida inteira. Então o que é mais econômico? Você trabalhar com esses bloqueios seu aí. Tudo que você não entrou, que vai te ferrar, não entre. Nem para saber que jeito que é. É melhor ler o livro da vida de alguém que se ferrou. Vale muito a pena. Então, esses bloqueios aqui que ficam infernizando na vida das pessoas. Vamos para o primeiro. Primeiro, autoimagem. Autoimagem é a imagem que você tem sobre você, mas que não foi você que criou, foram outras pessoas. Os P's. Essa imagem, ela reflete todo dia. E se eu te falar que as amizades que você tem é pelo jeito que você se vê? Uma das coisas mais impressionantes que você tinha que ensinar para o seu filho, eu trocaria o período escolar inteiro, sendo dono de escola, de rede de escola, eu trocaria. Eu trocaria todo o ensino que ele aprendeu na escola por amar a si mesmo. Mas a Bíblia não fala isso. Não tem como amar os outros se você não amar a si mesmo. Primeiro eu me sinto amado, depois eu valorizo o que ele ama, que é Deus. Ele me ama você. Se eu valorizo o que ele valoriza, logo eu me valorizo. E se eu me valorizo e valorizo o que ele valoriza, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar isso afetar outras pessoas. Então rola o amor perfeito. Ele, eu e vocês. Só que quando você se enche e não freia esse enchimento, tem um negócio chamado transbordo. E aí um monte de loucura e de bloqueio que tem na sua cabeça vai indo embora junto com esse transbordo. Eu sou incapaz, fica tranquilo, continua fazendo para você ver a sua incapacidade indo embora. Eu sou medroso, continua fazendo para você ver essa medo indo embora. Eu sou inseguro, mas é claro, continua fazendo para você ver a insegurança indo embora. Qual o problema do bloqueio? Bloqueios de estimação, você gosta disso. O que é um bloqueio? Tecnicamente falando no cérebro, uma forma de não gastar energia. Tem gente que não quer prosperar para ter uma conta de energia mais cara. Eu lembro quando eu pagava uma conta de energia lá atrás, de R$50 por mês. Aí depois eu lembro dessa conta de energia aumentando para 100, 200, 500, 2.000, 5.000. Eu já cheguei a pagar de energia da minha casa R$15.000. Uma casa de 4 andares e tal. E aí eu falei, eu não quero mais pagar essa energia, eu quero pôr energia solar. Pus energia solar e ainda vem 4.000. Esse prédio aqui, a energia dele era R$50.000. Aí coloquei R$1 milhão de placa solar. Aí agora como estava usando pra caramba, mesmo com R$1 milhão de investimento, tá vindo 30 mil de energia, 20 mil, dependendo da data. Aí eu falo, aumenta as placas. Só que uma pessoa que tem esse bloqueio, que é o que eu vou falar agora, chama escassez, ele não quer prosperar. Ele prefere ter uma energia de R$50. Quem tem uma energia de R$50 no final do mês, não tem nem lâmpada ligada. O que eu quero te mostrar? Não tenha medo da quantidade de energia, porque a quantidade de energia vai trazer mais gente, vai fazer você ficar mais conhecido. Energia é isso. Só que o escasso, ele pensa na energia. Vamos economizar energia. Eu acho bonito, mas não era melhor a gente aumentar a energia? É melhor você ter uma casa maior, que vai te fazer prosperar, vai vir uma conta mais cara, mas eu vou ficar mais próspero.
todo rico não tem medo de imposto. Todo mundo que amaldiçoa o Estado por causa do imposto, o que essa pessoa está falando? Eu sou escasso. Aí alguém fala, mas é porque eles não gastam o dinheiro como eles deveriam. Nem você gasta o seu como deveria. É um bando de gente. É você no governo. É por isso que não sabe gastar o recurso. Então não precisa ter medo. Mas o empreendedor, não fala por ninguém, não, fala por você. Se você tem medo de pagar imposto ou faz qualquer tramóia em relação a isso, significa o quê? Você é escasso. Um dia eu ouvi um cara tirando essa escassez de mim. Ele falou assim, eu quero pagar 100 milhões de impostos. Eu falei, Deus me livre. Aí ele falou, sabe quanto que eu vou ganhar? Você não tem que ter medo dessas coisas. Isso é sintoma de escassez, de ignorância. A ignorância, ela trabalha num outro bloqueio, que chama aprendizado. Pablo, e aí, me dá a lista dos bloqueios. Olha para si que você vai ver eles. Véio. Chega no espelho e pede pro espelho. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bloqueado do que eu? O espelho vai falar, não tem. E aí está o grande lance. Isso não é só uma crença. Você pode acordar cedo como eu, você pode praticar os esportes, pode fazer tudo. Se você não quiser peitar essa crença e ressignificar, qual o remédio para um bloqueio, tá? Ressignificação. O desbloqueio é uma coisa que acontece de forma abrupta. Tem algumas pessoas que desbloqueiam levando alguns anos, tá? Praticando coisas ao longo de alguns anos. Passou. Nem vi, acontece. O que eu faço? Eu gosto de fazer de forma abrupta. Para quê? Para eu tomar uma decisão, dar um choque no meu cérebro e falar, é um alto impacto, e falar para ele, você quer isso aí? Não quero. Então você vai ter que pegar outro percurso, vai ter que andar com outras pessoas, porque os bloqueios, eles são alimentados pelo ambiente. Seu pai tinha alguma maldade quando ele falou para você assim, sua mãe? Eles estavam protegendo você. Não converse com estranhos. Falou ou não falou? E se eu te falar que isso te protegeu, foi legal, mas é interessante, ele te fala isso, mas não te dá aula completa, porque ele fala para você não falar com o estranho, mas se o estranho chegar com um cachorrinho fofinho, ele até sequestra seu filho. Não fala com estranhos, era só essa fala, porque ninguém pegou aula para ser pai, né? Você acha que seu pai pegou instrução para ser pai? Não. Agora eu, antes de ser pai, eu fui fazer aula. Antes de ser pai, eu fui estudar. Depois de ser, aí que eu estudei mais. E eu não paro de estudar em relação a isso nunca. Pablo, o que você estuda mesmo? Cérebro. Comportamento. Quando você lembrar da palavra cérebro, lembra de comportamento. O que nos diferencia? Não é o tanto de dinheiro que tem na conta, tá? Essa diferenciação é só para o banco. O que nos diferencia de verdade uns dos outros é nosso comportamento, a quantidade de sensores emocionais que cada um tem, a quantidade de nobreza, de elegância que cada um tem, a quantidade de energia e de espaço que a gente tem dentro da cabeça uns dos outros, que é o tanto da fama e da relevância. É a única diferença. O que diferencia uma pessoa da outra? Não é a cor da pele. Apesar de ter muito racismo, injúria, isso é uma besteira. Porque Deus é colorido. Você vai descobrir isso ainda. Talvez você ficou num lugar só e não entendeu isso. A nossa cor de pele não nos diferencia. A nossa altura não nos diferencia como seres humanos. A nossa gordura não nos diferencia. O que nos diferencia é o comportamento. Quer que eu te prove ou não? O cara mais veloz do mundo em corrida é negro, mas tem um comportamento. Ele é alto demais e não serve para a corrida. Só que o comportamento do cérebro dele é assustador. Por quê? Ele tem uma vantagem fisiológica e uma desvantagem ao mesmo tempo, que é grande demais para arrancar. Mas é o mais veloz do mundo. O maior jogador de basquete do mundo é negro. É porque é negro? Não, cara. É porque ele tem um comportamento. Quantas cestas você arremessou? Semana tá chorando de rir do Jordan. O Jordan, ele estava no lugar, agora ele é velhão, né? E um cara estava cheio de criança numa quadra e falou, se o Jordan errar uma cesta, eu vou comprar um tênis bala de basquete para todo mundo, da marca do Jordan. O Jordan, com aquela sensibilidade dele, ficou arremessando, vum, 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 não errou nenhum, as crianças tudo loucas, todo mundo desesperado. O cara, depois de aposentado, não erra a cesta. É o trem mais assustador do mundo. Não erra. Ele nem acerta o aro, só vai pegando lá dentro. O que acontece? O que define o Jordan, de novo, não é a cor da pele. O melhor jogador de futebol de todos os tempos, quem é? Comportamento. Leveza. Jogou leve a vida inteira.
Aí você fala, então os negros são mais fortes. Sim, mas por que tem um monte de negro forte que não se destaca na sociedade? Aí começa aquelas conversas. Tudo é comportamento. E o seu comportamento é moldado pelas crenças que você tem. Você sabia que as dificuldades que você passa, essas dificuldades eram para você usar, para prosperar, e você usa para se ferrar? Ah, meu pai me abandonou. Eu sei que você tem uma bomba nuclear para se desbloquear e ficar mais brabo ainda. Tem um cara chamado David Goggins. O Goggins, ele é o cara mais resistente do mundo. De novo, negro. Não é por causa disso, não. Lê o livro dele, Nada Pode Me Ferir, recomendo. Você vai ler 100 páginas, ele contando só a desgraça que o pai dele fez com ele. Ele pegou tudo isso, ele poderia ser o cara mais idiota do mundo. Ele virou o cara mais resistente do mundo. Ele é o único cara que fez os 3 treinamentos poderosos da Marinha Americana. Ele é o cara de prova, que com 2 canelas quebradas, correu 200 quilômetros com 2 canelas quebradas. Ele é um cara que tinha problema no coração e venceu lá, né? Terminou os treinamentos de Army Ranger e os treinamentos Navy SEAL lá da Marinha Americana. Ninguém nunca terminou os 3. Ele é o único cara. E na prova de resistência, eu sei um pouquinho disso, que eu estou hoje patrocinando o brasileiro mais resistente da história. Daniel Oliveira, está agora na Suíça fazendo um double decker. O que é double decker? Ele já fez 78 km de água, de nado. Terminou em segundo. Na bike ele vai fazer 3.800 quilômetros. E agora ele vai pegar 800, daqui a pouco ele vai entrar em 800 km a pé. Eu sou patrocinador oficial dele. Master. Fala, por que você está patrocinando ele? Só para ficar perto dele. O cara vai rodar em 23 dias, fazer 20 Ironmans, chama Double Decker. Aí eu te falo, ele é um super-herói ou a gente que é uns bosta? Não faz sentido um ser humano ser de jeito. Você sabe que na comparação ele é o segundo cara mais resistente? Ele, nessas comparações de distância, o cara rodou 300 km correndo direto, em 44 horas. Aí eu te falo, o que nos falta para ser normal igual ele? Falta treinar. Aí eu fui atrás, descobri, ler as coisas dele. Ele não é um cara tão famoso, é absurdo isso. O cara é um dos caras mais impressionantes que eu já vi falar. Está agora na Suíça fazendo essa prova. E quase ninguém nunca ouviu falar dele. Não é badalado. Porque parece até um mutante. E deixa eu te falar, ele é um cara normal. Só que treinou demais o comportamento. Como se portar. E é chato, hein? Tem um cara agora, que eu acho que segunda-feira termina uma saga dele. Poxa, o Thiago Rocha sabe quem é. Ele está fazendo uma maratona por dia. Ele corre 42 km todo dia. Nos próximos 3 dias, ele vai fazer 365 maratonas sem falhar por 1 ano. Falta 3 dias, eu acho. É um absurdo, né? E eu sempre pensando, eu nunca vou fazer isso a minha vida inteira. Uma única vez. Pablo, eu não quero ser tão impressionante. Lembra que eu te falei? Esquece esse pessoal, vamos ser só normal. Vamos só prosperar dentro da normalidade. Vamos pegar cada bloqueio, mapear ele, descobrir a causa, os efeitos. Vamos pôr o remédio, vamos tratar e vamos crescer. Esquece isso que eu falei. Esquece o cara que corre 42 quilômetros, o outro que com as 2 canelas quebradas. Esquece esses superes humanos, tá bom? Vamos levar uma vida normal. O que é uma vida normal? Responde para mim. O que é uma vida normal? Lá em Provérbios está escrito assim, ó, assim como você imagina na sua alma, assim você é. Ponto. A sua vida normal é o jeito que você se imagina. Bingo. Vocês estão bem, gente? Então fala, tá normal, né? Esse é nosso normal, tá tudo bem. Deu uma desanimada, né? Vamos correr 5 km. Não, não tem coragem não. Aí o outro cara tá correndo 800, você fala, mano, só 5. Sabe o que está faltando? Está faltando você dar essas lambadas em si mesmo. Se você enxergar como admiração, você não vai fazer nunca. É proibido para o cérebro repetir o código de alguém que você admira. Você tem que olhar e falar, é um bosta. Você é só um bosta. É um esterco vivo andando e daqui uns dias vai cair. É muito bom olhar para a pessoa como um ser eterno, né, e respeitar isso, mas o corpo vai cair daqui uns dias. Vocês que se acham bonitão, superior aos outros, daqui um dia vai virar pó de novo. Moço, dá um show quando esse pó está andando. Depois que ele cair, não vai mudar nada. Presta atenção.
O jogo é sobre comportamento. O que é o comportamento? Se você tem muitos sensores e muito bem regulado, o seu comportamento é muito bom. Se você não tiver, você é sem noção. Tem gente que fala alto demais no ambiente. Tem gente que fala demais. Aí, por que a pessoa é de jeito? Porque ela nunca peitou com alguém que falou isso pra ela. Mas só tem gente que critica. Fala demais. Não. É chegar e falar, só os dois. Deixa eu trocar uma ideia com isso aqui. Você já viu que você tem um sensor quebrado? Você fala demais e não precisa, vai direto no ponto. Não, mas deixa eu te contar a história. Não quero ouvir. Está acontecendo uma mentoria aqui agora do Sintra, que é presidente do nosso grupo. E aí lá dentro tem uma pessoa que quer falar o tempo inteiro. O tempo inteiro falando. E eu olho para aquela pessoa e arrebento ela. Para ela sarar. Aí eu perguntei, você quer que eu te ajude ou vamos usar a ajuda de todo mundo que está no evento? Aí ele optou por todo mundo. Eu falei, então tá bom, presta atenção. Quem aqui que quer ouvir a história dessa pessoa? Ninguém levantou a mão. Eu não, dá uma olhada. Aí ele. Eu falei, ninguém quer ouvir, eu não quero ouvir, nem você quer ouvir, mas por que você quer falar? É uma necessidade intrínseca da pessoa de, eu tenho que falar, porque o sensor é quebrado. Se você está num ambiente onde você está se relacionando, você tem que entender o ambiente. Na mesinha, eu estava tomando café com as crianças agora com a Carol, a gente sentado na mesa, eu sempre falo desse mesmo assunto, eu falo, cadê o bom senso? Bom senso, bom sensor. Senso é de sensor. Detectar o ambiente. Eu não falo. Tem um monte de ambiente que eu sento e fico só calado. Aí começam as manifestações. Marçal, você podia tanto abrir a boca para falar e eu... Tá tudo bem. Sensor tá falando. Aqui não é lugar de você dar show. Aqui é lugar de ficar calado. Aí uma pergunta daqui, o povo, por favor, conta. Você tem tudo, você pode falar de qualquer assunto. Fala com a gente. Não, tá tudo bem, eu tô gostando de ouvir vocês. Ambiente de tolo discutindo é o que eu mais gosto de assistir. Não falo nadinha. Eu acho que é isso. Não, eu acho que é aquilo. Eu não acho nada. Eu vou apostar nele, que ele vai te acabar com isso aí com a tolice dele. E com pipoca, vendo pipoca para ele. Diferente. O que eu quero que você entenda é o seguinte. O resultado que você tem hoje é fruto dos bloqueios e dos sensores que você não regulou. Número 1, já te falei, autoimagem. Segundo, mais poderoso da terra, escassez. Escassez. Pensa ser praticante de uma religião que é escassa. É interessante que a maioria das religiões que são escassas, ou pelo menos as instituições, vamos falar da religião não. Ela é boa para arrecadar o dinheiro, mas fala que esse dinheiro faz mal para você. É interessante isso. Logo você olha para o dinheiro e fala, Deus me livre. Aí no seu trabalho você já ganha menos do que você gasta. Na religião continua nutrindo isso. Você já vem de uma família completamente escassa. E aí você está com a escassez em todas as áreas da vida. Está tudo bem, não vai sair não. Não, mas eu me libertei agora. Não libertou não. Porque isso está sendo retroalimentado diariamente. Você vai tomar uma decisão e a pessoa fala, isso não compensa. Aí você olha para a pessoa não tem um resultado que você quer. Ela não pode ser seu conselheiro. Aprende. A pessoa que não está indo, não está voltando, não quer a mesma coisa que você, não pode te dar conselho. Bingo. Pablo, o que ela pode dar? Opinião. Ela pode, mas nós não estamos aceitando mais. Então a pessoa, posso dar uma opinião? Cara, no seu espelho você é rei, rainha, dá opinião lá. Opinião é mercadoria vagabunda que quem emite não tem compromisso com o resultado final. Não ouça a opinião de ninguém. Pablo, é a sugestão. Sugestão quem está junto e tem responsabilidade no processo. E consultoria? Só de quem você pagar bem. Não pague barato, que é só os lixos. Já fui consultor, sei o que eu estou falando. E conselho? Só de quem é nobre, quem está indo, quem está voltando ou quem está lá. Conselho não é de quem está motivado. É de quem já estava aproado. Vou para lá, estou voltando, que aí você pode pegar as frustrações dele, que é boa. Ou quem está lá. Fora isso, você esquece. Não mexa com isso. Esse bloqueio de escassez, ele é terrível por quê? Porque você sempre tem medo de quebrar. Sempre tem medo do dinheiro acabar. E se você ficar com esse medo, acredite, isso já aconteceu. E você está chegando nesse lugar. Lá no livro de Jó, mostra um código do porquê que o Jó se ferrou.
Ele fala: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então aquilo que você teme virá sobre você. Por isso que os seus temores têm que ser temores absurdos. Eu colocaria ter medo de coisas absurdas. Ter 1 bilhão na poupança, 2 helicópteros, sabe essas coisas? Quando você lista isso e fica repetindo isso, são coisas que você está atraindo. Então você vai anotar um código do medo. Medo é atrativo. É engraçado que coisas positivas, se eu ficar aqui, eu desejo, o negócio não vem, eu sou puto com isso. Eu queria mudar até a polarização do universo para ser o contrário. Aquilo que eu tenho medo repele e aquilo que eu desejo traz para mim e não traz. Estou te falando na física quântica, isso não existe. Tem um monte de bobo que fica fazendo esse método. Eu vou ficar aqui todo dia desejando que esse negócio vai vir. O problema é o seguinte: a coisa positiva, quando eu faço isso, sai de mim, partículas subatômicas. Isso é física, metafísica. As partículas vão para o lugar e seu corpo tem que ir buscar. Ou seja, precisa dar action, dar ação. Agora o medo não precisa. Eu sou surtado com esse trem de medo. Eu não preciso fazer a posição. O medo já vem até mim. É incrível. Tem pavor de alguma coisa, esse trem já começa a vir, porque eles não têm o que fazer. Pablo, escassez vai fazer o que comigo? A escassez vai fazer você ter seus piores dias de vida, tipo 43.800 dias, que é a vida inteira de um ser humano. Porque a escassez, você trabalha para os outros, as coisas deles dão certo. Quando você tem escassez, você trabalha para você, não funciona. Tem que tratar. Quantas pessoas falam, eu vou sair da CLT? Aí ela sai da CLT e não dá conta. E era para fazer a mesma coisa que fazia para os outros. E o dela não dá certo. Escassez. E é engraçado que a escassez tem uma raiz. Vocês querem saber o que é ou não? O medo de morrer. Todo medo que você tem na vida tem um único medo que sustenta e nutre todos os outros. O medo da morte. Vai, Pablo, eu estou vivo, eu não vou ter medo de morrer? Não, na moral mesmo. Foi você que arrumou um jeito de vir aqui na Terra? Foi você? Foi não, né? Responde essa para mim. Foi ou não foi? Não. Não, você arrumou um jeito de vir? Imagina que espermatozoide evoluído que é esse. Imagina a rebelião dos espermatozoides. Meu Deus. Não, não foi. Você apareceu aqui. Apareceu, certo? É da sua conta? Não. Você já viu uns bebês que na hora que eles nascem numa família ruim, eles ficam só fazendo careta, uns 2, 3 anos. Que bosta. Pode olhar, bebê que fica de jeito, ele sabe, me ferrei nessa casa. Então os bebês que nascem tudo assim já, mano. Fala, nossa, sou filho da Beyoncé, meu Deus. É verdade, presta atenção, aquilo ali é alma, moço. Aquilo ali detecta, fala assim, o que deu? Sabe assim, tipo, ganhou um presente, aí ele faz assim, ele dá uma respirada. Tem uns que nem choram quando nasce. Fala, oh Deus, obrigado, meu pai é aquele ali. Sabe o que acontece? Você veio para cá, amigo. Você não fez nada para aparecer aqui. Fica tranquilo, não há nada que você possa fazer para continuar também. Significa o quê? Cuida só da parte que cabe a você, ué. Governar enquanto estiver vivo. Ah, mas e aí, cara? Eu vou morrer. Uai, então tem um trem errado com você, ué. A melhor parte da vida é a morte. Só que enquanto a gente não morre, a gente governa. Mas na hora que morrer, rapaz, se você entendeu o que significa a morte, morte plena. Morrer vazio porque transbordou, morrer cheio de pedra na coroa. Nossa, meu braço. Essa morte é boa demais. A morte plena é a melhor coisa para a vida. Morrer maduro, morrer vazio, morrer impactando milhões de pessoas, morrer deixando um legado, morrer de jeito é bom demais. Agora morrer um bosta é terrível. Sabe por que você tem medo de morrer? Porque não fez nada. Então você não fez nada para aparecer. Você não faz nada para se segurar aqui. Se Deus que te deu o sopro, puxar o sopro de volta, acabou. 10 segundinhos seu coração para. Seu coração bate 3,5 trilhões de batidas. Se ele ficar 10 segundos sem bater, acabou. O miocárdio, principalmente agudo, se ele travar ali 10 segundos, não tem nenhuma máquina que faz você voltar. A não ser um milagre. Mas por que você está falando isso? É tão interessante você guardar o coração. Eu trato o meu igual um recém-nascido.
Não acredito que ele tem 2 anos de idade. Ele é um recém-nascido de um dia, com muita paz. Eu sempre deixo ele guardadinho, porque se ele parar 10 segundos, acabou. Ué. Então vai tomar uma decisão. Vamos consultar ele? Ô, Bechão, tá tudo bem? Tá. Então vamos continuar firme. Mas vai dar prejuízo. O cérebro fala, problema. Prejuízo a gente não corre atrás. Prejuízo a gente deixa embora. A gente vai plantar novas coisas para manter nosso coração em paz. Você entende ou não? Segundo bloqueio, então, a escassez. Anota o terceiro aí. Aprendizado. Putz. Um cérebro humano que não aprende é a pior coisa que existe. Como assim? Você está falando que eu sou burro? Não, um burro é melhor do que a pessoa que não aprende. Porque o burro, ele é otimizado. Você quer construir uma estrada, você pega um jumento e solta ele, ele vai pegar o melhor caminho. O burro não é o que você imagina. O burro é um símbolo de alguém que aguenta pressão, aguenta carga e é inteligente, sim. Antigamente se construía rodovias usando burros. Quando alguém te chamou de burro, não é uma fórmula similar a alguém que não tem inteligência. Ele estava falando que você estava levando carga dos outros. Diferente. É o animal que aguenta pressão. Você não aguenta pressão, então não pode nem chamar você de burro. Você não é eficiente, então não pode também chamar você de burro. Você vai ofender o burro. O que você tem que entender é o seguinte: aprendizado vai fazer você crescer como pessoa. Um carro não te faz crescer como pessoa. Dinheiro não faz você crescer como pessoa. A coisa mais feia que tem é alguém ficar rico e não crescer. Ela fica completamente extravagante e faz só tolice. É desconectado. Não é o dinheiro, não é o lugar. Agora aprender vai fazer você crescer. Quer ver? Se você não tivesse aprendido a falar, que jeito você ia estar hoje? Sua comunicação está bem reduzida, certo? Se você não soubesse fazer nenhuma pergunta, usar a interrogação, que jeito você ia estar hoje? Se você não entendesse de matemática básica, que jeito você ia estar hoje? Se você não tivesse aprendido raciocínio lógico, que jeito você ia estar hoje? Que jeito? Já pensou, não? Talvez você ia ser o presidente do Brasil. Uai, vai parar de receber, uai. O reino é investimento. Se você não transborda, para ali, acabou. É igual você, uai. Você pega uma pessoa, você investe nela, ela te agrada. O que você vai continuar fazendo? Investindo mais. A pessoa joga fora o investimento, o que você vai fazer? No mínimo, pedir de volta. Ela não vai ter, então vai ficar sem. O reino é assim, o reino é justiça. Depois. Aí você entrega para o garoto lá, por favor. Obrigado. O que acontece? Esse bloqueio de aprendizado, quanto mais você aprender coisas, vai fazer você mudar de vida? Também não. Agora, se você aprender coisas, anotei, vinculado com propósito, aí vai mudar tudo. Por quê? Senão a gente poderia estudar um monte de coisa aleatória. E eu já fui dessa turma. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu abri uma planilha e fui escrevendo os assuntos tudinho. Sabe por onde que eu comecei a estudar? Foi muito massa, eu nunca esqueço desse dia. Eu abri uma página e fui estudar os cosmos. Eu comecei estudando um assunto chamado cosmologia. Eu queria entender a imensidão do infinito do universo. Aí eu fui olhar isso e comecei a ficar doido. Era engraçado as minhas conversas com 11 anos de idade. Eu chegava nos lugares e falava: você conhece Antares? 14ª maior estrela que existe? Aí a pessoa: quê? Ninguém falava nada por nada. Aí eu começava a estudar isso, aí eu percebi uma coisa muito interessante. Vários assuntos que eu estudava não tinha uma pessoa para discutir. E você sabe qual é o problema que eu tenho hoje? Quer descobrir ou não? Eu não tenho gente para discutir um monte de assunto assustador que eu já vi. Fico doidinho para achar gente mais doida que eu. De vez em quando eu acho. Mas no meu cotidiano eu não tenho. Eu quero falar de coisas assustadoras, aí fica todo mundo travado olhando para mim assim, ó. Tá tudo bem. Por isso que às vezes eu vou formando gente bem próxima para elas entenderem e romper a cabeça para entender coisas mais poderosas, que senão você não tem nem com quem conversar. Bloqueio de aprendizagem. Se você carregar isso, você tem um sintoma. Quer ouvir o sintoma? Tem 10, 20 ou 30 anos que você faz a mesma coisa, porque você não aprende. Aprendo sim, fiz faculdade de não sei o quê. Pois é, fez só isso.
Imagina uma pessoa que se enxerga como realmente é, uma pessoa que não tem escassez e uma pessoa que não tem problema com o aprendizado. Quem é essa pessoa? Quem? Bill Gates. Bill Gates tem problema de autoimagem, só que ele resolveu isso colocando outras pessoas na frente. Ele é um homem um pouquinho inseguro. Eu não vou ficar falando isso aqui, porque eu já modelei o Bill Gates assim, de uma ponta até na outra. Ele é um cara que tem problema de escassez, mesmo sendo um dos mais ricos do mundo. E ele tem um terceiro problema. É um dos caras que eu nunca vi parecido em ser a máquina de aprendizado. O problema de autoimagem dele tem a ver com as besteiras que ele fez com a esposa, com a Melinda. E quando eu te falo, ele é um dos caras que eu modelei de uma ponta na outra. Eu não acho ele impressionante. Aí você fala, mas é o mais rico. É porque você acha isso impressionante. Eu não acho isso impressionante. Tem pessoas que não dá nem para estudar mais, porque quando você vê, a pessoa é muito ralé para o poder que ela carrega. Mas ele é uma máquina de aprendizado. Isso é assustador. Mas é bem escasso. Pode acreditar. O Warren, que é o cara que já foi algumas vezes mais rico do mundo, mora na mesma casa, usa o mesmo terno de 1960. Não sei como que não apodreceu até hoje. O Barsi, que é o CPF mais rico da Bolsa de Valores, falou que gasta 8 mil por mês e ganha 1 milhão e 15 mil por dia na Bolsa. E anda de Passat, velho. Isso não é escassez. Isso é tipo... Deixa eu ver. Deixa eu te falar. Um senhor da idade dele gasta 8 mil no plano de saúde. Primeiro, isso é inválido, essa bobeira que ele falou. Eu não acho admirável um cara que ganha de juro 1 milhão e 15 mil por dia. Não tem uma vida equivalente a isso. Sabe por quê? Porque ele não entendeu o que é o jogo. Ah, você entendeu, eu entendi muito. Com 36 anos, que deve ser a metade da idade dele, eu desfrutei absurdamente. Mas ele quer desse jeito. Não é que ele quer desse jeito, é que ele é escasso, ele tem problema de autoimagem, ele tem problema de aprendizagem. Ah, mas eu queria ser ele, ganhar esse tanto de dinheiro. Mas não pode usar, ué. Por que você quer isso? Vocês entenderam que o jogo não é esse? Eu acho da hora ele ganhar 1 milhão, ele ganha mais dinheiro que eu. Só tem uma coisa. Não precisa desse tanto de dinheiro para você desfrutar, não. Nem do meu, nem do dele. Pode ficar tranquilo. Eu acho tão bonito que até os pobres nos comentários não apoiam ele. Até os pobres que não tem nada a falar, isso é um absurdo. Mas sempre tem alguém maluco falando, o cara, ele tá fazendo certinho. Amigo, que tanto de dinheiro que é esse? Primeiro, se você ganha esse dinheiro em juros, é porque você não sabe empreender com dinheiro, tá tudo bem. Muito dinheiro, ninguém dá conta de fazer multiplicar desse jeito mesmo. Mas quem aqui toparia ganhar 1 milhão e 15 mil e gastar 8 mil só por mês? Ele ganha 1 milhão por dia de juro. Para quem não entendeu a conta, é 400 milhões. Mais ou menos, juros sobre juro. 400. Ele? Ele não precisa desse tanto de coisa não. E o mais engraçado agora é que ele vai virar vendedor de curso e vai continuar não gastando dinheiro. Não, a filha também vai vender curso, vai todo mundo vender curso. Porque ele está chocado, porque ele ganha mais dinheiro vendendo curso no Brasil do que de juro. Cara, eu não sei o que ele vai fazer. Talvez o negócio dele é comprar uma frota de carro usado e fazer um storytelling acerca disso, só se for. Mas a verdade, sabe o que é? Autoimagem, escassez, segurança. Morre de medo de perder o dinheiro. Ele teve uma quedinha na bolsa, ele perdeu 400 milhões. 400 milhões. Beleza, do dia para a noite a bolsa faz isso. Perdeu 400 milhões. Ele continua do mesmo jeito. Posso falar? Que jogo é esse? Chega a ser triste, né? Mas 8 mil é mentira. Um plano de saúde de um senhor de idade no Brasil é 8 mil conto. Desses caras mais ricos. Aí só falta ele soltar um vídeo que vai pro SUS, né? Pois é, o Faustão tá precisando do coração lá, só que agora para não ficar feio, tem que entrar na fila, né? Se ficasse caladinho, arrumamos o coração rapidinho. Mas foi falar, agora tem que entrar na fila. Acho que ele vai ter que ir para outro país. Alguém atualizou ali, falou que ele ganhava agora está ganhando 1 milhão e 26 por dia. Mas o Passat é o mesmo. Engraçado é que o Passat é esses 26, só esse pedaço aí. Pablo, vamos parar de falar da vida dos outros, fala da minha. Autoimagem, escassez e aprendizado. Pablo, quer mais um ou 3? Tá bom para você ir embora? Mais? Necessidade de aprovação. Ou peste. Mata mais que Covid.
Por quê? Porque você não faz as coisas, você fica pensando na aprovação do fulano. Quando eu